Bem-vindo a Paris, um lugar fantástico, uma das cidades mais visitadas do mundo, uma das capitais mundiais da arte, da cultura e do entretenimento, capital da França, considerado um país de primeiro mundo, um país que tem o seu sistema público de saúde como referência mundial, um país onde liberdade, igualdade e fraternidade são realmente tidos como algo importante. Um lugar fantástico, não? Dá para acreditar que vivendo num lugar lindo como esse, nós encontramos um pessimismo fora do comum? A ponto da população francesa ter alcançado um dos maiores índices de suicídio no mundo. Um lugar onde os valores familiares são cada vez menores e mais fracos, e isso, infelizmente, para não dizer nenhum. Um lugar lindo como esse, mas que ao mesmo tempo você encontra como uma das maiores características do estereótipo francês, o mau humor, a ingratidão. Por quê? O que acontece é que a França se esqueceu de Deus. Existe um fenômeno chamado pós-cristianismo. É como se uma sociedade vivesse depois ou então além do cristianismo. Isso não significa dizer que essa sociedade não busca algo espiritual, uma experiência sobrenatural, mas significa dizer que elas entendem que o cristianismo está completamente fora desse raio de busca, não é uma resposta para elas. Para você ter uma ideia, Paris tem 2.200.000 habitantes, só dentro dos limites da cidade. E nós temos hoje menos de 50 igrejas francesas protestantes, com uma média de 50 a 80 pessoas em cada. Para que a gente alcançasse 1% dessa cidade, da população de Paris, a gente teria que ter 220 igrejas com 100 pessoas em cada uma. Ou seja, nós estamos bem longe de menos do que a metade disso. E de uma certa forma, os cristãos também se esqueceram desse lugar. Quando a gente pensa na Europa, em Paris, a gente pensa em glamour, a gente pensa em luxo, a gente pensa em história, e não em missões. Não combina. Missões combinam sempre com pobreza, com necessidades essencialmente sociais, não com Paris. Não tem muitos missionários por aqui, não tem muitos eventos que mostrem a necessidade real desse lugar. É difícil imaginar a França, Paris, em pleno século XXI, como um povo não alcançado. Mas quando você conversa com a nova geração, principalmente com as crianças, você vai ver uma quantidade enorme de gente que nunca ouviu falar de Jesus, nunca foi exposta ao poder do Evangelho. E é por isso que nós estamos por aqui. Deus trouxe a gente com o objetivo de formar discípulos que vão formar discípulos. Desde 2010, nós estamos envolvidos em um projeto artístico, uma galeria de arte que tem como maior objetivo servir a comunidade artística de Paris e da Europa toda, mas por trás disso tudo tem uma forte ênfase no discipulado pessoal. Isso tem gerado muitos frutos imensuráveis, porque a arte é uma porta enorme de conexão entre o natural e o sobrenatural. O discurso artístico nos permite falar sobre isso de uma forma incrível. E desde 2012, nós entramos numa segunda etapa desse projeto. Muitos dos nossos amigos hoje procuram uma comunidade de fé. Difícil de se encontrar por aqui. E graças a Deus a gente está envolvido num projeto de plantação de igreja. E em 2012 nós começamos uma comunidade de fé por aqui. Não é uma igreja para artista, é uma igreja para toda pessoa que quer conhecer o poder do Evangelho, que quer viver na coletividade a experiência individual que Deus traz para nós. E nós estamos aqui firmes, os desafios são do tamanho de um gigante, mas os frutos são imensuráveis. A igreja é baseada em grupos pequenos, em discipulado, esse é o nosso sonho, ver isso acontecer de forma integral por aqui. E a gente tem sido presenteado com a grandiosa graça do Senhor, que tem feito coisas muito maiores do que nós mesmos. Eu oro e realmente creio que Deus ama esse lugar e que tem uma obra muito grande aqui, que está apenas começando, ou melhor, recomeçando. E eu tenho certeza que essa obra não vai parar. Mas infelizmente, por alguns desafios, talvez a nossa participação nessa obra tenha que acabar. É muito caro morar por aqui, financeiramente é um grande desafio viver em Paris, e a realidade é que falar sobre missões em Paris é sempre um pouco complicado, porque é difícil enxergar essa linda cidade como um campo missionário do jeito que a gente vê. E realmente talvez seja muito caro, talvez seja muito dinheiro, mas quando eu penso
nas pessoas que têm sido transformadas, no amor de Deus sendo derramado sobre a vida de algumas pessoas que eu estou diretamente ligado. Quando eu penso que existem pessoas que estão encontrando uma verdade que há muito elas procuravam, como é que eu vou mensurar isso financeiramente? Não tem como. Eu queria convidar você a pensar sobre isso e a conhecer um pouco melhor do nosso projeto e talvez fazer parte desse grande sonho de Deus junto conosco. Um abraço, a bientôt.